Leitura do livro Curso de Iniciação à Espiritualidade, de acordo com os ensinamentos de Meisho Sama, Minoru Nakahashi. Desculpa. 15ª aula, Mundo Divino e Mundo Espiritual. Salmo de Meisho Sama. Conhecimento não tendo do mundo invisível, vazias são as palavras de quem quer propagar a verdade. Para ingressar no reino do céu, a arte da salvação deve corresponder ao coração de Deus Supremo. Muito alegres ficaram meus antepassados depois de me tornar pessoa que procura rezar a Deus. O tema da aula de hoje é motivo de muita confusão entre os membros e, por isso, explicarei um pouco mais a diferença entre os mundos divino e espiritual. Por serem dois planos invisíveis, as pessoas não conseguem distinguir corretamente o papel que eles desempenham e a função para a qual foram constituídos. O primeiro é o reino das divindades e de Deus Supremo, enquanto o segundo, a morada dos espíritos de antepassados. No salmo de abertura, lemos: incomparável amor filial manifesta quem dedica pelos pais que estão no mundo espiritual. Nele vemos a essência da atitude que tornaria nossos ancestrais realmente felizes, a dedicação na obra divina. Todos querem oferecer orações e praticar virtudes com a intenção de elevarem o nível espiritual de seus pais, avós e familiares que partiram para o mundo espiritual. Mas se esquecem de que a única ação eficaz é dedicar diretamente para Deus, pois dessa maneira estarão propiciando indiretamente a salvação para seus antepassados. Se nos esquecermos do Pai Celestial, nossos ancestrais não conseguirão encontrar a felicidade. Além disso, há um fator que é preciso esclarecer. Ninguém conhece verdadeiramente o mundo espiritual. Mesmo que se estude a respeito ou se tenha sensibilidade extrasensorial de vislumbrá-lo, ainda assim, apenas uma pequena parte é descortinada e o restante permanece oculto e incompreensível. Portanto, o melhor é entregar os cuidados com o mundo astral nas mãos de Deus. A partir dessa compreensão, assimilamos a ideia de que se aprimorarmos nossa fé a fim de sentirmos cada vez mais nítida a vontade de Deus para a nossa missão, não mais precisaremos nos preocupar com a condição de nossos ancestrais. O melhor é esquecer esse assunto e deixar que o próprio mundo espiritual tome conta das almas que ainda requeiram cuidados. Quem não consegue agir dessa maneira corre o risco de acessar uma trilha errada da espiritualidade. Alguns membros, por exemplo, possuem sensibilidade espiritual e, em certas ocasiões, podem sentir uma vibração mais pesada durante a canalização do jorei. Chegam a falar para quem está recebendo: você tem algum antepassado sofrendo muito no mundo espiritual. Enquanto não fizer orações para que ele se eleve, você também não vai melhorar. Quem ouve essa advertência fica muito impressionado e passa a preocupar-se exclusivamente com a condição do ancestral, esquecendo-se, por exemplo, de Deus Criador. Daí direciona a sua dedicação somente aos cuidados com os antepassados. No entanto, essa atitude não é a mais acertada, pois apenas a nossa própria evolução espiritual é que pode ajudá-los efetivamente. Se adquirirmos uma fé inabalável e estivermos trilhando o caminho correto, conseguiremos agarrar o cordão de salvação que o alto estende a todos os seres humanos. Como resultado dessa dedicação, a alma dos ancestrais se alegra e evolui. Não há dúvidas de que muitas das dificuldades que nos cercam podem ser decorrentes de máculas acumuladas por nossos ancestrais. Mas se ficarmos preocupados em desvendar e resolver essas dívidas, voltamos nossa atenção exclusivamente para esse aspecto do problema, o que é um erro grave,
pois tal atitude leva à perda do foco em nosso próprio desenvolvimento, além de nos desviar do caminho que fortalece a fé no Criador. Com efeito, muitos de nossos ascendentes já devem ter evoluído a ponto de estarem vivendo ao lado de Deus, deixaram de ser habitantes do mundo espiritual e ingressaram no mundo divino, onde passaram a trabalhar na obra da salvação, executando serviços em nome do Pai Celestial e auxiliando as almas que ainda sofrem e estão perdidas. Esses ancestrais evoluídos não precisam mais de amparo e têm condições de atuar como instrumentos de Deus para aliviarem o sofrimento dos espíritos necessitados. Porém, existem outros tantos que ainda permanecem em níveis de intenso padecimento, buscando desesperadamente uma forma de salvação. Nesse estado, eles transmitem aos seus descendentes muita angústia e pensamentos negativos que, por meio do fio espiritual que os liga. Caso a pessoa que recebe a influência do mundo dos desencarnados sinta um interesse em estreitar essa ligação, acaba perdendo a conexão com o alto. Por isso, repito, todos precisam aprender a distinguir como devem proceder em relação ao mundo invisível. Sob o ponto de vista humano, Deus também é invisível. No entanto, o Supremo Criador é, na verdade, o invisível do invisível, ou seja, o Espírito do Espírito. Por isso, o entendimento de sua essência é tão difícil para os homens. A ideia mais fácil de ser assimilada do mundo astral é a dos ancestrais, pais, avós e familiares que morreram. Devido a essa proximidade, sem querer, muitos acabam se envolvendo com o sentimento que os espíritos emitem e, caso não desatem esse vínculo, não se aprimoram nem proporcionam elevação aos seus antepassados. No Japão, é costume toda casa possuir um pequeno oratório destinado às preces de homenagem aos antepassados. Dessa forma, a pessoa que morre continua sendo uma parte integrante da família, ainda que na esfera invisível. Por essa razão, é hábito responsável da casa dirigir-se ao oratório e comunicar-se com os ancestrais, pedindo-lhes ajuda, proteção e orientação toda vez que algo acontece com os familiares, de forma que ninguém se lembra de pedir a Deus. Com tal atitude, porém, se esquecem do primordial. Essa tradição é, em geral, muito arraigada entre os orientais, pois, diferentemente da cultura ocidental, eles reverenciam e respeitam os ascendentes e tal costume perdura há milhares de anos. Numa época anterior ao surgimento do budismo, 2.600 anos atrás, já existia entre o povo o costume de rezar para antepassados com o sentido de adoração. Quando o budismo ficou mais difundido, essa prática foi assimilada e incorporada à doutrina como se fosse uma orientação de Sakyamuni. Porém, o grande Buda nunca ensinou isso. Pelo contrário, quando lhe perguntavam como era o mundo astral, ele respondia: "Não sei e isso não me interessa. Quando você for para lá, saberá como é." Enquanto estiver vivendo aqui, obter esse conhecimento é impossível. O princípio de sua pregação destacava a importância do despertar da sabedoria, a fim de que se tornasse possível alcançar a iluminação. No entanto, o hábito, que já vinha sendo transmitido a muitas gerações, persistiu e até hoje é considerado um fundamento do budismo. Sakyamuni também sabia que o mundo invisível é impossível de ser desvendado completamente, pois Deus o criou desse modo. Por isso, desestimulava qualquer curiosidade após ter compreendido a necessidade de que, enquanto vivermos neste mundo material, devemos nos aprimorar para atingirmos um grau mais elevado de sabedoria, a fim de trilharmos o caminho correto que conduz à eterna felicidade. Nesses pouco mais de 60 anos em que me dedico à obra de Deus, pude observar várias pessoas que tinham maior interesse nos aspectos ocultos dos acontecimentos, mas no final de algum tempo adquiriam muitos problemas em decorrência dessa visão.
Eu acredito que, em parte, isso acontece devido ao desejo que a pessoa tem de fugir da realidade da vida. E por isso, a ideia mística se funde à fantasia criada pela própria mente da pessoa. Contudo, essa distorção debilita a saúde, acarreta pobreza e problemas de convívio social com seus pares. Além disso, o mundo que essas pessoas criam não é o autêntico mundo espiritual, apesar de crerem convictamente de que ele seja. Nunca conheci alguém que tivesse essa perspectiva fora da realidade e fosse plenamente feliz, com saúde em abundância, harmonia e prosperidade. Meixo Sama também nunca ensinou ou estimulou esse comportamento. Como já lhes expliquei, a chamada prática do Sonen, que algumas pessoas divulgam como uma forma de ajudar os ancestrais, não condiz com as orientações do mestre e é um disparate. Além do que, o Sonen não deve ser praticado, pois caso surja um de essência negativa, ele se tornará a destruição da pessoa que o mantém. Ademais, o ser humano é muito inconstante e este é o seu Sonen. No momento, pense em fazer o bem para a humanidade, em dedicar para Deus, mas na hora seguinte já fala que não é possível fazer e que não vale a pena. Dessa forma, o melhor é procurar não pensar. Meixo Sama ensina algo muito importante. Nós recebemos a influência dos dois lados, o bom e o mal, e a partir deles, nosso mundo é formado. Pode ser um influxo de amor, mas pode ser também uma inundação de ressentimento, desejo de vingança, emoções ausentes de luz que formam todo um universo particular e nos aprisionam nesse sentimento. Estando nessa condição, tudo ao redor será resultante da negatividade. Vejam, o primeiro mundo que se forma é o do Sonen, em seguida vem o da palavra e depois o da ação. Para elucidar essa ordem, lembre-se de quando estão sentados e querem se levantar, o primeiro impulso surge na cabeça, é o pensamento, vou me levantar. Em seguida pede licença para se levantar, para só depois colocar essa intenção em prática. Logo, são 3 etapas interligadas: pensamento igual a Sonen, palavra igual a Kototama e ação. Caso a primeira seja proveniente de sentimentos negativos, as subsequentes estarão contaminadas. Pela lei do céu, o ser humano possui liberdade de pensar, o que significa que os pensamentos negativos não se convertem necessariamente em pecados. No entanto, falar ou praticar maldades concretizam o mal no mundo material, e isso gera pecados para quem os perpetra. Muito obrigada, voltei das férias, prazer estar aqui com vocês de novo, né? E fazendo as orações, ministrando Jorei. Espero que vocês tenham uma boa noite, tá bom? Fiquem com Deus.